De escolhas peculiares e caracterizações heterodoxas de personagens a dramas de bastidores, esses momentos geraram debates acalorados entre os fãs. Então vem comigo relembrar os 10 momentos mais polêmicos do universo estendido da DC nos cinemas. Fala galera, beleza? Arnaldo aqui de novo. Quando o filme do Flash estreou, muita gente reclamou das escolhas do diretor no uso da computação gráfica para, segundo o próprio Andy Muschietti, colocar o público na perspectiva do Flash e ver tudo distorcido em termos de luzes e texturas como o personagem vê quando usa seus poderes. Considerando o histórico do DC Extended Universe, ninguém deveria ficar surpreso com as escolhas excêntricas e muitas vezes controversas em um filme da DC lançado entre 2013 e 2023. E pra te ajudar a lembrar dessa história, eu fiz uma lista dos 10 momentos mais polêmicos dos filmes da DC que começaram em Homem de Aço em 2013 e que são protagonizados pelos personagens que compartilham o mesmo universo com o Superman do Henry Cavill que nos foi apresentado ali naquele filme. Mas antes de te lembrar desses momentos dos filmes, eu preciso te lembrar que se você quiser ver mais vídeos nesse canal sobre a DC e sobre os filmes da DC, você precisa me deixar muito claro nos comentários e deixar bastante like para que eu saiba que você quer isso, então eu faça esses vídeos. Lembrando que quanto mais likes e visualizações e mais inscritos vierem para o canal por conta de um determinado assunto de um vídeo, a maior probabilidade de eu fazer um outro vídeo sobre o mesmo assunto. Agora, sem mais enrolações, vamos para a lista. Número 10, o bigode do Superman. Começando nossa lista no número 10 está o infame bigode do Superman em Liga da Justiça de 2017. Zack Snyder saiu às pressas da direção do filme da Liga da Justiça e Joss Whedon, o diretor de Vingadores 1 e 2, foi colocado no lugar dele também às pressas, com o objetivo de marvelizar os filmes da DC. Boa parte do roteiro foi reescrito, como você pode notar quando vê as duas diferentes versões de cada diretor, e refilmagens foram necessárias para finalizar o filme repaginado. Devido ao compromisso de Henry Cavill com Missão Impossível Fallout, que ele estava filmando na época, onde ele interpretava o belo bigodudo August Walker, ele teve que manter o bigode, resultando em uma tentativa desajeitada da Warner de remover o bigode via CGI. Não dava pra ter um Superman de bigode, mas alguns fãs prefeririam ver ele de bigode do que com aquele efeito especial. Ou defeito especial, né? O visual ficou bem antinatural, levando à criação de memes e críticas generalizadas. Ficou conhecido como Superman Boca de Sacola. Ai, caramba, viu? Que droga. Ai. Número 9, o Coringa de Jared Leto. Entrando no número 9 está a representação de Jared Leto do Coringa em Esquadrão Suicida de 2016. A interpretação de Leto do personagem icônico recebeu reações mistas, com alguns elogiando sua visão única, enquanto outros acharam aquilo muito exagerado. As tatuagens, a personalidade e a estética geral geraram intensos debates sobre a essência do Coringa. Eu não achei de todo mal, considerando que pra mim todo o Snyderverse é uma versão alternativa, um Elseworld ou túnel do tempo para usar o jargão de decenalta. Mas é difícil imaginar o Coringa, que é a encarnação do caos, sentado ou deitado por horas enquanto é tatuado com tantos detalhes. Número 8. Save Martha. No número 8 temos o controverso momento Martha de Batman vs Superman, a origem da justiça de 2016. Em uma reviravolta surpreendente, a batalha acalorada de Superman e Batman chega ao fim quando Superman implora: salve a Martha. A semelhança dos nomes das mães, Martha Wayne e Martha Kent, aparentemente resolve o conflito. Essa reviravolta deixou muitos fãs coçando a cabeça e questionando a escolha criativa. Eu confesso que quando vi a cena no cinema, eu gostei de alguém ter finalmente mencionado o fato de que a mãe do Superman e a mãe do Batman têm o mesmo nome. Porque eu achava que eu era a única pessoa que tinha reparado nisso. Ninguém falava do assunto. Mas é difícil acreditar que o Batman, naquela altura da carreira dele, e naquele momento da história, não tivesse tido a capacidade de descobrir, como o maior detetive do mundo, que o nome da mãe do Superman era Martha. Tá, eu sei que você vai dizer que é porque ele lembrou que essa foi a última palavra do pai dele lá no começo. É uma cena muito boa, inclusive, aquela cena do começo lá da morte dos pais dele com o Jeffrey Dean Morgan e a Megan lá do The Walking Dead, esqueci o nome dela. Mas é bem questionável. O Martha é questionável. Número 7. O estranho Lex Luthor de Jesse Eisenberg. Ocupando o 7º lugar está a forma como Lex Luthor é retratado em Batman vs Superman, a origem da justiça de 2016. Não que as versões anteriores
anteriores de Gene Hackman e Kevin Spacey tivessem acertado o tom. Mas a atuação excessivamente excêntrica e peculiar de Jesse Eisenberg como vilão icônico é difícil de engolir, com todos aqueles maneirismos chiques e aquela voz aguda. Enquanto alguns apreciaram a nova abordagem do personagem, dizendo que era uma referência ao legado das estrelas do Mark Waid e do Lenny Francis Yu, outros acharam que era um afastamento da essência do Lex Luthor que conhecemos e amamos dos quadrinhos, das animações e das séries de TV. Dá uma melhorada depois que ele fica careca, mas é tão pouco tempo de tela que não é suficiente pra salvar aquela situação e aquela caracterização do personagem. Número 6. Superman mata o General Zod. Indo pro número 6, chegamos ao momento controverso quando Superman mata o General Zod em Homem de Aço, de 2013. O código moral inabalável do Superman e sua figura como modelo moral são aspectos muito importantes pra muita gente, e vê-lo recorrer a medidas tão extremas chocou muitos fãs. A decisão dos criadores do filme de fazer Kal-El escolher matar o vilão com as próprias mãos gerou intensas discussões sobre os valores do personagem, inclusive se valeria a pena ter um Superman que não é um baluarte da perfeição moral. Pra mim, fez todo sentido naquele momento, já que aquele era um super-herói no começo de carreira, numa situação extrema, e já que o Superman mata o Zod nos quadrinhos também. O problema foi o que veio depois, porque diferente dos quadrinhos, em que o Superman se exila no espaço, tomado pela culpa, e quando retorna, ele tá mais comprometido do que nunca com os valores de preservação da vida, na sequência do cinema, Batman vs Superman, a única lição que ele parece ter aprendido é que o mundo é um lugar sombrio e triste, no qual ninguém permanece bom pra sempre, inclusive ele. Número 5. O retorno de Steve Trevor em 1984. Na metade da lista, chegamos ao polêmico retorno de Steve Trevor em Mulher Maravilha 1984 de 2020. Enquanto os fãs ficaram emocionados ao ver Chris Pine reprisar seu papel mesmo depois de ter morrido corajosamente no final do primeiro filme, os meios do retorno dele no segundo geraram polêmica. A consciência de Steve habitando o corpo de outro cara sem o consentimento desse cara levantou questões éticas e gerou reações mistas nos espectadores. Pra muita gente, a Mulher Maravilha ficou menos heróica, menos maravilhosa nesse filme, por não ter se recusado a matar saudades do namorado num corpo que não era o dele. Isso aqui é polêmico demais pra eu dar minha opinião, então eu vou jogar a bomba pra vocês. Você aí assistindo esse vídeo aí, coloca aí nos comentários, se você estivesse no lugar da Mulher Maravilha e do Steve Trevor, o que você faria? Número 4. Clark deixa Jonathan morrer. No quarto lugar está o momento em Um Homem de Aço de 2013, quando Clark Kent deixa seu pai adotivo, Jonathan Kent, morrer em um tornado. Essa decisão mostrou a luta interna do Superman, dividido entre o desejo dele de proteger o pai e o desejo de obedecer o pai. Porém, contudo, todavia, alguns fãs acharam que a escolha de Clark de deixar o pai dele morrer descaracterizou o personagem, entrando muito em conflito com a história dele em representações anteriores. Além do que, dava pra ter salvado o pai tão rápido que ninguém teria visto, como o Clark fez muitas vezes na série da CW Smallville. Francamente, esse é o único momento do filme que realmente me incomoda, até porque matar o Jonathan com um infarto, como foi feito no filme do Richard Donner, nos quadrinhos do Geoff Johns e na série de TV Smallville, é muito mais interessante do que um tornado, que mostra que mesmo um cara com tantos poderes como o Superman tem as suas limitações. Número 3. Dramas de bastidores. O terceiro ponto é dedicado a todo o drama dos bastidores em torno do DCEU. Os executivos da Warner queriam bilheterias do nível de Vingadores 1, que é o 6º filme do universo cinematográfico Marvel, já no segundo filme deles, e enfiaram o Batman goela abaixo do público num filme que deveria ser o segundo filme do Superman. Muita coisa num filme só, de Batman Cavaleiro das Trevas, passando pela participação da Mulher Maravilha sem muita explicação, até a morte do Superman, confundiu o público geral e a bilheteria não agradou os donos do dinheiro. Daí em diante, fizeram de tudo para se livrar do Zack Snyder, que era o chefe criativo do projeto até então, e se aproveitaram de uma tragédia pessoal para fazer isso. Aí se seguiu uma sucessão de erros e abusos que vieram à tona depois do fracasso estrondoso de bilheteria que foi Liga da Justiça de 2017, quando Ray Fisher, o ator que fez o Cyborg no filme, resolveu soltar os cachorros no Twitter e as coisas que ele falou foram confirmadas por outras pessoas que participaram da produção. Ah, mas antes disso, mudaram o filme do Esquadrão Suicida completamente por conta de um trailer tocando Bohemian Rhapsody do Queen, que bombou no YouTube, mas não era compatível com o filme em si. Depois teve a campanha do #ReleaseTheSnyderCut, que depois de lançado,
em vez de acalmar a galera que queria que a visão do visionário Zack Snyder prevalecesse, fez eles quererem mais ainda, lançando a campanha #Restore the Snyderverse. Teve também os crimes do Ezra Miller, o ator que faz o Flash desse universo, e o polêmico julgamento da Amber Heard, a atriz que faz a Mera, a mulher do Aquaman. Ela teve esse julgamento contra o Johnny Depp, também conhecido como Jack Sparrow dos Piratas do Caribe, que era o marido dela, e teve toda aquela questão da violência doméstica, se ele cometia ou não, e também da difamação. Tem um documentário bem legal na HBO Max sobre isso, se você quiser dar uma olhada, tá lá, é bem legal. Por fim, Dwayne The Rock Johnson tentou botar ordem na casa, dando quase um golpe de estado dentro da DC com o seu Adão Negro, e uma participação escamoteada ali do Henry Cavill retornando como Superman na cena pós-crédito, mas The Rock falhou miseravelmente, talvez na maior derrota da sua carreira. Com tanta confusão nos bastidores, não tem confiança de fã que aguente, e sem o apoio dos fãs não tem franquia que sobreviva, infelizmente. Número 2, o tom desaturado. No segundo lugar tá o tom desaturado, principalmente dos primeiros filmes do DCU dirigidos pelo Zack Snyder, que tentavam seguir o estilo sombrio e realista do Batman do Christopher Nolan, que tinha dado não só muito dinheiro pra Warner, mas também Oscars importantes. O problema é que é muito fácil confundir realista com pessimista, e foi isso que aconteceu em muitos momentos no DCU. Além disso, a abordagem do Nolan funciona maravilhas pro Batman, tanto que o Matt Reeves faz isso também em The Batman e funciona, mas outros personagens da DC precisam de um ambiente mais colorido e feliz para funcionar, com vitalidade e otimismo associados a esses super-heróis. Dá uma olhada nessa imagem clássica da DC. E nessa. E nessa aqui. Pô, as tropas dos Lanternas são as cores do arco-íris. Não dá pra desaturar o arco-íris. E número 1, e finalmente, ocupando o primeiro lugar na lista, tá a ausência de uma força criativa centralizadora como Kevin Feige no DC Extended Universe. Ao contrário do universo cinematográfico da Marvel, o universo estendido da DC nos cinemas carece de um produtor com visão forte que oriente a direção geral da franquia. Isso resultou em uma narrativa inconsistente, mudanças tonais e um universo fragmentado, deixando os fãs ansiosos por um universo cinematográfico coeso e bem planejado. A bagunça era tanta que os filmes tiveram não só produtores diferentes, como alguns foram produzidos por estúdios diferentes, mesmo fazendo parte do mesmo universo compartilhado. É o caso do Adão Negro, por exemplo. Você já ouviu a expressão cachorro de muitos donos morre de fome? Então, é só ver a quantidade de cenas pós-crédito que são simplesmente beco sem saída pra ver que se houvesse um dono específico e claro pra esse cachorro, ele não tinha morrido de fome. Mas agora tá tudo resolvido, DCnautas, pois James Gunn chegou pra ser a mão que faltava nesse multiverso do caos. Sinceramente, eu tô otimista, mas eu sei que muita gente não confia em mim nesse sentido, porque eu sempre tô otimista. Eu gostei dos anúncios que ele fez, e Guardiões da Galáxia 3 me deixou ainda mais esperançoso. Aliás, se vocês quiserem que eu fale dos projetos já anunciados do DCU, ou do Gunverso, como eu gosto de chamar, deixa aí nos comentários, beleza? Isso conclui o nosso exercício de rememorar as grandes polêmicas que mataram o DC Extended Universe dos cinemas. E o que você acha desses momentos? Você acha que eles não foram controversos, que eu tô exagerando aqui, ou que eles foram piores do que eu disse que eram? Tem algum que devia estar na lista e eu não coloquei? Coloca aí nos comentários então. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de comentar, de compartilhar com os fãs da DC que você conhece. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo.